Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta noite. Hoje nós temos como o tema, vamos falar sobre Abigail, a sabedoria e a intercessão de Abigail. E queria falar que essa mulher, a palavra descreve ela como uma mulher formosa, uma mulher sensata, entre muitas outras virtudes que ela carrega. Uma mulher muito sábia, uma mulher guerreira, uma mulher que se coloca na linha de frente ali, uma mulher que se posiciona, que reage diante da sua situação, e uma mulher que vai semeando e volta com a bandeira da paz, volta ali com a sua vitória. Nós vamos aprender um pouco desta mulher esta noite, e esse texto está em 1 Samuel, no capítulo 25. E antes de nós darmos início a essa história que tem como um subtítulo Davi e Nabal, eu vou aqui contextualizar um pouco a caminhada de Davi, né? Nós sabemos que Davi é um menino escolhido pelo Senhor. Ele é um menino que Deus tira ele, né, das malhadas para levantá-lo como o príncipe do seu povo, o príncipe de Israel. Um menino que nós vemos que o Senhor olha para ele de uma maneira diferente, não pela sua força, mas porque ele conhece o coração de Davi. Um menino que vence urso, leão, Golias, gigante, entre inúmeras outras batalhas. E a gente vê que, a princípio dessa história, quem está na liderança é Saul. Mas quando ele vence o gigante Golias, ele tem como recompensa a filha de Saul. E ele torna então o genro de Saul. Ali começa uma peregrinação de Davi, né? Começa a história. Deus já estava com ele. Ele vencia todas as batalhas. Mas nós vemos aqui que as mulheres cantaram uma canção que Saul matava milhares, mas Davi matava seus 10 milhares, e aquilo incita Davi de uma tal maneira que aquele homem carnal fica endiabado e começa o encalço ali atrás de Davi. E a gente vai vendo que Davi continua vencendo as suas batalhas. Ele vai então para uma caverna chamada Caverna de Adulão, e ali a sua família desce, vai ao encontro de Davi, e lá estão também junto 400 homens. Nós vemos que homens que estavam deprimidos, endividados, oprimidos ali, e veem Davi já a sua liderança, a sua autoridade, e colocam-se debaixo, querem ser pastoreados por Davi. E ali são 400 homens, inicia-se o exército de Davi. Não fica por aí, porque depois tem mais 200, fica a cerca mais ou menos de uns 600 homens com Davi. Ele continua vencendo as suas batalhas. A gente vê que depois ele entra ali, né, na guerra de Keila. Nós já ministramos acerca desta palavra. E depois nós vemos que ele vai para um deserto que tem uma região de montanhas ali em Maom, e ele tem a oportunidade, segundo o seu exército, né, segundo os seus homens, dizendo: olha aí, né, Davi está aqui, você tem a oportunidade de matá-lo. E ele fala: longe de mim, né, eu fazer uma coisa dessa, em tocar no ungido do Senhor. E Saul, a gente vê o grande remorso, né? Ele chora com as suas lágrimas de crocodilo ali. E nós vemos que Saul ali fala: olha, né, eu vejo que o Senhor é contigo. Porque Davi fala para ele: olha, eu tive a oportunidade de fazer algo contigo, tirar a sua vida, e não o fiz. Ele fala: então eu vejo que você é rei, né, que o mal que eu te fiz, você me retribui com o bem. E ele chora, mas Davi não fica na conversa de Saul, e continua, né? Continua ali naquelas regiões. E aquele local
era um local que tinha um homem de muitas possessões, chamado Nabal. E é isso que nós vamos ver, aonde também estava o exército de Davi. Aquelas regiões eram protegidas de alguma forma, né? Porque os inimigos não vinham, não roubavam, não saqueavam, porque o seu exército de alguma forma defendia os locais aonde ele estava. E assim acontece naquele local. E nós vamos ler aqui a palavra que diz no verso 2, assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem, Nabal, era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Até aqui nós vamos dar continuidade até o fim do texto. Mas primeiro eu gostaria de falar que o nome de Abigail, ele tem como um significado pai de alegria. E o nome de Nabal tem como significado um homem tolo, um homem insensato. E a própria palavra de Deus descreve ele aqui como um homem duro e maligno no seu trato. Ele é o que o seu nome diz. Assim como pensamos, ele é, como diz o texto. E nós vemos, ao olhar desse texto, quando a gente percebe aqui, ele tem muitas possessões no Carmelo, é um homem abastado. Nós somos tentados a achar como na nossa vida hoje, quando nós olhamos para outras famílias, e a pensar, bom, né, tá tudo bem. Uma família abastada, um homem rico. E nós pensamos que, às vezes, a gente olha com esse olhar de um estereotipo das famílias. Né? Como a gente pode ser levado a achar que Abigail, o pai de alegria, a sua família, ela vivia no gozo da riqueza do seu marido. Né? Zero problemas, total felicidade ali. Mas nós vemos que não funciona bem assim. Que esse não é o cenário da sua casa, apesar das suas dores, apesar das suas lutas e das suas dificuldades. Porém, a própria palavra do Senhor vai dizendo aqui, no verso 4, deixe a sua Bíblia aberta, a sua espada, nós vamos decorrer todo o texto. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo e ide a Nabal. Primeiro eu gostaria de falar que aquele tempo era um tempo da tosca. Um tempo em que era uma época festiva, onde os homens que eram ricos e abastados ficavam com seus corações mais sensíveis. E, de alguma forma, eles davam ali, né, comida e bebida. Nós podemos trazer aqui como um cenário a época festiva do Natal. As pessoas ficam mais sensíveis, fazem suas ofertas. Né? Ali também, esse era o tempo da tosca. Era muito de costume, neste tempo, as pessoas ficarem com seus corações mais sensíveis. E assim pensa Davi. Então, Davi fala para que 10 moços suba ao Carmelo e vá de encontro a Nabal. E nós vamos continuar lendo o texto. Perguntai-lhe em meu nome, como está? E direis àquele próspero. Olha como é a imagem que muitas vezes a gente tem da outra família, do outro. Direis àquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosquiadores. Os teus pastores estiveram conosco, e nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, achem o favor,
pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Ele está dizendo aqui, nós viemos em boa hora, época festiva, época em que corações estão mais sensíveis. E ele vai dizer, viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que estiveres à mão. Veja que Davi olhou por de fora e pensou, homem próspero, abastado, feliz e contente, vai nos ajudar. E eu vou dizer para você, todos nós temos lutas e desafios. Independente das possessões, independente dos problemas, temos desafio. E vai ter sempre um Nabal. Um Nabal na nossa história. E o Nabal pode ser em todos os âmbitos. O Nabal é aquela lixa que é necessária para o nosso vasinho ficar, né, conforme a vontade do Senhor. O Nabal é aquela pedrinha no sapato que vai te ajudar a entrar no propósito do Senhor. Por muitas vezes. O Nabal é esse aguilhão, talvez, né? Esse catuque do Senhor. Mas necessário, por muitas vezes, para que nós possamos cada vez mais estarmos alinhados em harmonia com o propósito do Senhor. Veja que às vezes a gente fala, né? Se eu não tivesse nessa dor, se eu não tivesse nessa luta, talvez eu não seria essa crente, né? Essa pessoa. Porém, o Senhor, né? Ele é um Deus que nos dá graça. E veja que Davi foi lá, né? E pensou Davi que ele receberia uma boa resposta deste homem. E o verso 9 diz assim: chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Veja que Nabal é um insensato, um ingrato, porque Davi estava com o seu exército e protegeu toda aquela região. Mas ele é um tolo. E ele diz aqui como uma resposta para Davi, para que aqueles homens fossem levar a Davi, dizendo, eu não conheço esse homem. Quem é esse aí, esse tal? E ele descreve aquele que ele diz que ele não conhece. Porque na verdade ele conhece sim, todos conheciam a história de Davi. E ele vai dizendo aqui, quem é esse? Olha, hoje em dia, né, os servos que fogem ao seu senhor, ele sabia que Saul estava em encalço de Davi. Ele sabia. Mas ele tem um coração duro e a palavra do Senhor já diz, ele é um homem maligno em todo o seu trato. E ele vai dizendo, eu que não vou degolar, né, o meu alimento, as minhas reses, aquilo que eu daria para os meus tosqueadores, para dar para estes homens. E assim, amados, nós vemos que o diabo ele tem sempre um desavisado, um desviado, um Nabal, que surge no meio do caminho, que surge no meio da conversa. E pode acreditar, mesmo que ele não esteja o seu adversário no seu campo de visão, às vezes ele brota da terra. E sempre tem lutas e desafios. Como é que nós, né, vamos nos posicionar em relação às lutas e às más respostas e talvez as portas fechadas, entre inúmeras coisas que vai nos acontecendo ao decorrer da caminhada? Nós vemos que verso 12. Um segundo. Verso 12. Então os moços de Davi
puseram-se a caminho. Voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cinja a sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram cuidando da bagagem. Davi não ouviu bem essa resposta. Davi não vigiou. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos orar e vigiar. O inimigo dele ali, lançou uma palavra para ele, se levantou ali contra ele, e ele se encheu de ira. E uma barriga vazia não faz, né? Aquele homem se encheu de ira, e ele foi na carne, foi com fogo nos olhos, sangue nos olhos, que diz, né? E ele falou: bota todo mundo a espada na cintura, que agora a gente vai atrás. E agora nós vemos que nesse meio tempo, diz o verso 14, neste meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou. Para quem? Para quem que esse foi pedir socorro, quando ele viu que estava vindo 400 homens atrás dele, furioso, homem de barriga vazia, com espada na mão? Para quem que ele foi falar? Para Nabal? Um carnal? Um destemperamentado? Um destemperado? Não. Ele foi lá e correu para Abigail, a mulher formosa e sensata. E a palavra que Deus tem para nós é: e você? Quem é você? As pessoas podem contar com você em momentos de aflições, em desafios, em conflitos. Você está preparado? Você tem uma palavra para essa mulher? Você tem uma palavra para esse que está pedindo socorro para você? Você está preparada para resolver os conflitos que lhe aparecem? As pessoas procuram você. Você é esse ponto de referência na sua casa, esse ponto de referência na sua família, esse ponto de referência lá no seu trabalho. Você tem esse diferencial. Porque esse homem não correu para Nabal, porque ele sabia que Nabal não ia resolver o problema dele, mas ele corre para Abigail. E a palavra do Senhor diz que ele foi lá e começou a conversa. Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, Abigail. Porém, esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles. Ele começa a testificar aquilo que Davi já havia falado. E fala: e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor, nos serviram tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera, Abigail, e vê o que há de fazer, porque já o mal está à tua porta, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra a tua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Ele está dizendo: a gente não pode falar para Nabal essa conversa, para esse filho do diabo. Essa é a conversa do filho de Belial. Ele está dizendo assim: vê aí, mulher, o que é que você vai resolver? O que você vai fazer? E a minha pergunta para essa noite é: quando o problema bate à tua porta, o que é que você vai fazer? Qual é o movimento? Você vai reagir? Ou você vai começar a choramingar para o Senhor? Aqueles homens sabiam que Abigail haveria de ter uma resposta, e ele falou: o mal bate à tua porta. Está aí o problema. A pipoca já estourou, o caldo já entornou, a corda já arrebentou, está aí. Como é que você vai resolver essa situação? Então Abigail, verso 18, então Abigail tomou a toda pressa
200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passe, 200 passos de figo, e pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei. Uma mulher preparada. E eu gostaria de falar isso para nós essa noite. Quanto nós estamos preparados para enfrentar o nosso adversário à porta? Quanto? Porque essa mulher não procurou ajuda no último minuto do segundo tempo. Nós vemos através da sensatez dela que ela tinha reservas. Uma mulher preparada. E assim temos que ser nós, para no dia mau, quando o problema bate à tua porta, como é que você vai reagir? Como é que você vai responder a esse problema? Ela não foi, a palavra do Senhor diz que nós podemos sim chorar, há tempo de chorar. Mas a palavra do Senhor vai dizendo, chorando e semeando. Chorando e trabalhando. Aquele que vai chorando, semeando, voltará colhendo seus feixes. Nós temos que trabalhar. Nós fomos chamados nesse propósito. Nós temos que nos movimentar. Podemos chorar, mas é nos movimentando. Essa mulher já estava em movimento, já tinha tudo preparado. A sua casa andava em harmonia por conta do seu temor a Deus. Por conta do seu preparo. Por conta da sua sensatez. E ela vai, já está tudo preparado, manda pôr tudo no jumento. Mas veja se ela fosse uma mulher insensata. Qual seria a resposta dessa mulher? Ela iria atrás de Nabal, né? Furiosa, né? Furiosa, na carne. Descer no território do adversário, que é isso que nós não devemos fazer. Mas o insensato desce no território do adversário e se coloca tete a tete com ele. Carne para carne, carne versus carne, fúria versus fúria. E o que ela diria? Ela diria, filho do diabo, o que você fez? Você colocou o quê? A nossa cabeça a prêmio? Como é que você fez isso? Como é que você foi ser ingrato? Agora esse homem está com 400 homens lá, vindo contra nós. Como é que você faz um trem desse? Essa mulher já ia descer com a pá e com o machado, que era para dar na cabeça dele, já abrir o buraco, já fazer o serviço para Davi. Quando Davi chegasse, já está feito serviço aqui. Não é? Mas não. O verso seguinte vai dizer, porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Há situações que vai chegar para você, amadas, que você vai ter que resolver, que você sabe como é a situação, a delicadeza da situação, você vai falar, não, eu mesma vou resolver a situação aqui, no silêncio, porque até o silêncio é você fazer algo, a gente faz no silêncio também, e a gente está cumprindo e manifestando o propósito do Senhor. Eu falo muito sobre o ministério do silêncio, dá mais resposta do que o ministério que você tentar pregar para aquele que não quer ouvir. E a palavra do Senhor diz que você vai mostrar é através do seu testemunho, da sua maneira de resolver as coisas e testificando esse Deus que você serve. A palavra do Senhor diz que há tempo de falar e há tempo de calar. Tempo de calar é tempo de calar, vai ter tempo de falar, vai ter tempo que Abigail vai falar, mas esse não é o tempo, não é todo o problema que você vai levar, você vai ter que fazer uma balança. Será que essa hora é a hora de falar? Será que eu não posso resolver? E depois já falar, olha, isso aconteceu, mas agora já está resolvido a situação. Isso aqui aconteceu, mas eu já resolvi. A escola ligou, falou assim, mas eu já tenho aqui a resposta. Há tempo de calar, ela não falou nada, ela não desceu no território do seu adversário. Mas ela preparou tudo o que tinha, e o verso 20 vai dizer, enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E no meio do caminho, e ela se encontrou com eles, e Davi começou a falar. Ora, Davi dissera,
Com efeito, de nada me serviu, de nada adiantou tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça, Deus, o que lhe aprouver aos inimigos de Davi. E se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre estes. Davi não está cheio do Espírito Santo aqui. Davi é o adversário dessa mulher. Davi está na carne. E veja aqui um cenário antes. No capítulo anterior, Davi fala assim: não, né? Eu não tocarei no ungido do Senhor, não vou matar o ungido do Senhor. No capítulo seguinte, ele mata todo mundo por causa da fome. Ele já, assim, é o momento da cruz, o momento que desce. O momento que, não. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi falhou em inúmeras histórias. A gente vê que Davi falhou não só com Betseba, né? Mas tem outros. Quando ele vai fazer lá a conta dos números de soldados. E o Senhor falou: não, é eu quem batalho, não é a quantidade do exército que você tem. Né? Mas ele foi tentado no seu coração achar que era a quantidade do número de soldados que ele tinha. E também falhou. E aqui ele está totalmente na carne. Vendo, pois, Abigail, 23, vendo, pois, Abigail, a Davi, apressou-se e desceu do jumento. E a gente pensa, como é que essa mulher desceu? Pensa que também, se ela tivesse um pouquinho de insensatez nessa hora, ela também desceria ao nível de Davi, que Davi não estava cheio do Espírito Santo, mas estava na carne, como eu já falei. E ela fala: que história é essa, homem? Você vai vir na minha casa, vai matar todo mundo. Ela poderia falar dessa forma. Ou ela falar para ele: vamos se juntar, amigo, porque eu tenho um Nabal lá, não é? Vamos acabar com a vida desse aí, que nós dois vai fazer esse serviço. Vou estar junto com você. Quando não, alguns terceirizam, né, essa função e fala: Jesus, mata o meu marido. Manda Jesus cometer o assassinato. Mas ela não faz isso. É uma mulher prudente, uma mulher que está conectada em harmonia com o Senhor, no propósito, cheia do Espírito Santo. Uma mulher que está transbordando o Senhor. Ela se prostra sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. E lançou-lhe aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Amados, que mulher é? Eu quero ser Abigail. E não é fácil. Uma mulher que ela sabe para quem ela estava se prostrando. Para diante do Senhor. Que sabedoria é essa? Que a gente conhece essa história. Que às vezes a gente precisa ser ministrado várias vezes. Para entender, para isso entrar no nosso coração. Falar: Jesus, eu preciso ser como Abigail. Uma mulher que se lança, uma mulher que em vez de, né, ir com fúria, ou talvez fazer uma aliança, um pacto ali com Davi, para Davi já acabar com o serviço, resolver a situação da sua casa. Não. Uma mulher que se prostra e diz: ah, Senhor, cai a culpa sobre mim. Fui eu quem errei. Quem faz isso? Mulheres de Deus. Mulheres intercessoras, porque é este o lugar da intercessão. A intercessão é quando nós nos colocamos a orar por outras pessoas, outras vidas. A gente vê, eu estava estudando, vou trazer a próxima palavra, se Deus permitir, sobre Neemias. Um homem que nunca tinha pisado os pés em Jerusalém, mas que se arrepende, se coloca no lugar da culpa, nos perdoa. E é assim, quando nós intercedemos, é orando pelos outros e confessando os pecados que não fizemos. Porque Jesus pagou um preço pelo pecado que ele não cometeu.
E assim essa conta é a loucura do Evangelho. É a loucura do Evangelho. É nós intercedermos. E ela se colocou como a intercessora do seu lar e disse: cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, ó meu Senhor, com este homem de Belial. Pula ele. A saber como Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, a tua serva, não vi os moços de meu Senhor que me enviaste. Ela fala: fui eu que errei, porque eu não vi esses homens chegarem aqui para pedir esse favor. Foi eu quem errei. Não te importes com esse homem que não tem tempero. Um homem sem filtro. Um maligno, um filho de Belial, não olha para ele. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar por suas próprias mãos. Ela está falando algo, amados. Ela está ali a serviço do Senhor, porque ele está falando: foste pelo Senhor, eu estou aqui. Eu tenho uma palavra para você, Davi. Ela traz a memória a Davi para que lugar Deus chamou ele. E ela diz: você está sendo impedido de derramar sangue e vingar por suas próprias mãos. Não faça isso. A palavra do Senhor, eu não trouxe o versículo e também já não me recordo onde está, mas diz que se nós tomarmos por vingança alguma situação, mesmo que ela seja justa, mas a gente querer fazer vingança naquela situação, Deus tira a mão. Deus tira a mão. Quer fazer? Então vai lá e faça. Mas a palavra diz que Ele faz a vingança, é Ele quem retribui, porque Ele é Deus justo, é o Supremo. Ele é justo. Ele fará juízo e justiça sobre todas as causas, como eu já tenho falado. E eu gosto muito de ministrar isso. Deus, ninguém vai escapar. Ele é o Deus justo. Mas para que Ele execute o juízo e a justiça na minha vida, naquilo que eu estou pleiteando, eu tenho que andar no Senhor. Ele fará o tempo dele, independente da situação. Mas para que seja na sua vida. Eu falo: Senhor, eu estou orando aqui por essa, estou pleiteando por essa casa. Aqui. Nós temos que andar no Senhor. Nós temos que ser aqueles que estão sendo liderados por Cristo, debaixo da sua palavra, e praticando a justiça que não é nossa, mas é a justiça de Deus. A justiça nossa é de ter uma pá e uma chave para dar na cabeça do filho das trevas. Mas a justiça do Senhor é assumirmos a culpa. É algo que é difícil, mas é a loucura do Evangelho. É você pagar o mal que te fizeram com o bem. Fazer o bem. É você buscar sabedoria. É você ser uma intercessora posicionada. É você fazer reservas. Não é o dia que o seu adversário bate a porta, agora você vai começar. Aí, e agora, vou abrir uma palavra. Não, a palavra já está no meu coração. Eu já estou posicionada, já estou me movimentando, já estou orando, já estou buscando, já estou jejuando. E não parar, porque não significa que você jejuou, que você... Não, é um caminho contínuo. É continuando, incansavelmente. A palavra do Senhor diz: torne a levantar as mãos cansadas, torne a dobrar os joelhos desconjuntados. Esse não é o tempo do vosso descanso. Levantai, caminhai, andai. Os dias são maus. Aí vem um exército furioso. Qual é o nosso posicionamento? Estamos alinhados em harmonia com o propósito do Senhor, do qual o Senhor pode nos usar naquela situação com autoridade. Ele vai dizer
Abigail vai dizer: como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos seus moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Ela traz a memória, dizendo assim: porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti, por todos os teus dias, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida. Então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito ao teu respeito, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, essa palavra que Deus já tinha falado, que ia tirar ele de trás das malhadas, para levantar ele como príncipe. Ela está dizendo a palavra do Senhor, ela está declarando, sendo voz de Deus na vida de Davi. E como é que ela faz isso? Para apaziguar a ira desse homem, a fome desse homem. Traz comida, né? Ela traz comida e fala: olha, eu trouxe aqui, a tua serva trouxe tudo isso, perdoa a nossa transgressão. Nós temos que ofertar. O que é que nós vamos ofertar para apaziguar essa situação? O que daremos? O que daremos tem que ser uma ação, tem que extrair algo, tem que sair alguma coisa que vai lhe custar. Tem que sair alguma renúncia, alguma oferta para apaziguar. E veja o que diz: então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar o coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Não seja, não caia, não tropece. Não seja esse homem por pedra de tropeço na tua vida. Ela reconhece. Você acha que ela faz desse homem a pedra de tropeço na vida dela? Não, não. Mulher inteligente, mulher sábia, mulher que sabe fazer os cálculos, sabe como ela vence essa guerra. Qual é a posição que ela deve ter? Não te seja por tropeço a vida deste Nabal. Não te seja por tropeço essa situação que bata a sua porta. Não desça a casa do seu adversário. Suba os níveis. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Não é contra esse filho. Não é contra esse vizinho. Não é contra esse chefe. Não é contra esse familiar. Não é contra sua esposa, não é contra seu esposo, não é contra sua mãe, nada disso. Nós devemos ter inteligência dos céus, usar as estratégias que o Senhor nos dá e as ferramentas todas e pôr ela em prática. Porque não adianta a gente só orar, a gente tem que vigiar. Não adianta só a gente chorar, a gente tem que começar a semear. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ele reconhece que o Senhor está na vida dela. Ela não precisou de muito, a não ser fazer aquilo que Deus tinha pedido para ela fazer. Ela não fez malabarismo. Então, bendito seja a tua prudência, mulher prudente. Bendito sejas tu mesmo que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse.
Ele está falando, obrigada por você ter me livrado de ter tropeçado nesse homem. A palavra do Senhor, amados, ela vai dizer que o Senhor é aquele que vinga. Não precisaria Davi. E há muitas pessoas que dizem, olha, se você tem promessa, você não morre. Não morre que nem promessa. Não é verdade. Aqueles que saíram da terra, né, do cativeiro, foram levados e conduzidos pelo Senhor ao deserto. Quantos entraram lá na promessa de Canaã? A desobediência, o tropeço, impede, amados, de nós possuirmos aquilo que era nossa, era minha herança, era meu direito, mas a gente perde o direito de que era teu. Perdeu o direito, por quê? Porque desobedeceu, tropeçou. E ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça em coisinha pequenininha. É coisinhas bem pequenininhas, bem sutis. Então nós devemos ser vigilantes e prudentes o tempo todo. E não parece ser algo, né, na folga. É algo bem cansativo. É verdade. É verdade, cansa, dá trabalho. Dá trabalho. Mas a palavra do Senhor vai dizer aqueles que vão chorando, vão semeando. Continua chorando e semeando, você não está entendendo nada. Chora e vai continuando trabalhando, continua. Ouve a palavra, lembra a palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida. E você voltará colhendo seus feixes. É palavra do Senhor. E ele vai continuar a dizer. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado, Nabal, até o amanhecer, nem sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail. Aquilo aplacou essa oferta, esse dar, isso que custou. Ele recebe de Abigail o que ela havia lhe trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Ela volta com a sua bandeira agora para fincar a bandeira, vitória. Vitória, glória a Deus. Uma mulher que intercede pela sua casa e traz a resposta. Assim temos que ser nós, porque o nosso inimigo, ele vem, amados. Ele não se importa nem com o tempo. Ele vai trabalhando. E nós precisamos estar nesse lugar de prudência e vigiando e trabalhando e continuando. 36 diz assim: voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre. E ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem tão pouco, nem muito, até o amanhecer. Mais uma estratégia do Senhor. Ela viu que o homem estava encachaçado. Como é que você vai querer arrumar briga com alguém que não está nem sóbrio? Pena. Às vezes não vale a pena. Momento de calar. Está vendo que o homem está furioso? Está vendo que a mulher está furiosa? Está vendo que o sangue está no olho? Não vai. Não vai. Te cala. O silêncio é o teu amigo. O tempo é o teu amigo. Né? O tempo é o nosso amigo. Te cala. Agora não é a hora de eu catucar a fera. Agora é a hora de eu ficar em silêncio. Aprende com a Abigail. O ministério do silêncio. Gente, é algo tão precioso. O tempo é o teu amigo.
O silêncio é o teu amigo. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, estava ali sóbrio, a sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como uma pedra. O seu coração era duro. Ele ainda permaneceu no mesmo lugar. Endureceu o seu coração. Há muitas pessoas que endurecem o coração. Eu falo que existe uma diferença entre a misericórdia e a graça. E há muitos, todos usufruem da misericórdia. Todos. Todos usufruímos da misericórdia do Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Brilha para todos, para o justo, para o injusto. Todos os dias, muitos recebem livramentos. Portas são abertas. De forma muito, assim, da bondade do Senhor. É a misericórdia. Mas muitos usufruem dessa misericórdia, 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 misericórdia. Mas a misericórdia não nos leva para o céu. É a graça que nos leva para o céu. É a graça. Você recebendo escape aqui, escape ali, escape aqui, escape ali. Fala, Deus é comigo. Só usufruindo da misericórdia, né? Enchendo o pacote. Deus é comigo. É a graça que nos leva para o céu. Cristo. É nós nos arrependermos de Gênesis e Apocalipse. É o arrependimento. E o arrependimento, amados, ele brota no coração. Ali, o Senhor coloca um contristar que não é nem nosso. É do Espírito Santo. E vem aquela tristeza. A gente confessa com a boca. Abandona e deixa. E como é que a gente sabe que a pessoa se arrependeu? Ou não? A palavra do Senhor diz que o arrependimento é um fruto. Ele é um fruto. O arrependimento é um fruto. A gente pode confessar, mas ele tem que nascer, tem que aparecer. A gente não vai sondar para escutar o coração de ninguém, porque é só o Senhor quem faz isso. Mas a palavra dá uma deixa. Vai dizer, João Batista vai dizer, produzir frutos dignos de arrependimento. Tem que aparecer. E para produzir, para esse fruto crescer, tem que começar a semear diferente. Não importa o quanto de tempo você semeou, colheu as consequências do seu erro. Mas a palavra do Senhor tem uma esperança para nós. Hoje eu posso começar a semear a diferença. Eu não posso endurecer o meu coração. Que o Senhor possa gerar um contristar do Espírito Santo, que a gente sempre tenha um coração sensível ao Senhor. Um coração quebrantado, porque nele há cura. Mas esse homem usufruiu das grandes misericórdias, recebeu bastante, possessões e possessões, riquezas e riquezas. E mesmo assim, seu coração continuou endurecido. Não houve qualquer. Quando ele soube o que aconteceu, não mudou nada para ele. Seu coração continuou amortecido e endurecido, porque Nabal era o seu nome. E assim ele era. E a palavra do Senhor vai terminar aqui dizendo: passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Não precisamos pôr a mão em algumas coisas. Não precisa. A palavra do Senhor diz, por ela mesma, o Senhor sustenta. Ele é o nosso juiz. É Ele que vai advogar as minhas e as suas causas, se nós estivermos nele. Porque Ele é um Senhor que guerreia a batalha do seu povo. Não é o Senhor que entra em todas as batalhas. Sempre falo isso. Ele não entra em todas as batalhas. Tira isso. Ele entra nas guerras e nas batalhas do seu povo. Que anda e obedece sua palavra e percorre o seu caminho. E nós vemos que ele morre ali, passado aqueles 10 dias. Guardemos o nosso coração. Vou ficar até aqui. Claro que depois Davi se aproveita da situação, né? Volta lá, fala, eita, mulher prudente ficou viúva. Tomou aquela mulher como esposa. E aí tá, né? Não tenhamos um coração como Nabal. Porque teríamos por direito todas essas coisas, mas ele perde tudo isso. Quem ganha ainda fica até com a riqueza do homem, pensa. Levou
Levou com tudo, traz tudo, porque Deus abençoa, né? Deus está com o seu povo. Amém, glória a Deus. Quero fazer uma oração neste dia. E que essa palavra tenha ficado nos nossos corações, que haja em nós um grande temor e tremor, de nós não só usufruirmos da misericórdia, mas corrermos para a graça, que é a única que pode nos levar para o céu. Só Jesus. Só Jesus. E que a gente continue. Vai valer a pena. Continue fazendo aquilo que é correto, que é certo. Continue sendo a mulher prudente, porque haverá resposta. Continue, não desça no território do adversário. Pai, aqui eu quero, Senhor, agradecer, glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade, Jesus, de ter trazido a Tua santa palavra, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de mim e de todos que aqui estão, Senhor. Que nós possamos todos os dias nos voltar, Senhor, com o coração arrependido. E se não gerou, Senhor, ainda o arrependimento no nosso coração, Espírito Santo de Deus, toca. Quebrando o nosso coração, Senhor, a ponto de nós, Pai, nos prostrarmos, Pai, e de forma verdadeira, Senhor, nós possamos confessar com os nossos lábios e abandonar os nossos pecados e nos alinhar novamente, buscar novamente. Senhor, nos dá, Senhor, essa ousadia, essa coragem, Senhor, essa força que vem do Senhor, Pai, não é a força da carne. E que nós possamos ser frutíferas, meu Deus, em nome de Jesus, como Abigail, com inúmeras virtudes, que essa virtude possa ser, Senhor, nas nossas vidas. Nós possamos, Senhor, ter um coração temente a Ti, Senhor, que é o princípio da sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a manifestar o Teu propósito. Que nós possamos estar em harmonia, Senhor, contigo. A ponto de o Senhor nos usar, Pai, com graça, poder e autoridade. Aonde o jugo vai ser despedaçado em nome de Jesus. Nos capacita, Senhor, nessa unção, Senhor. Como foi, Senhor, ministrado no louvor. Nós queremos receber, Senhor, dessa graça, dessa força, desse power, Pai. Nós queremos ver o jugo destraçalhado, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ver a nossa casa livre, liberta, essa mulher livre, Senhor, usufruindo do gozo e dos benefícios, dos frutos do Senhor, até o fruto de arrependimento, Senhor, tem delícias, meu Deus, tudo, Senhor, tem delícias no Senhor, o Senhor recompensa o Teu povo, por isso ajuda essa mulher a ficar firme no propósito, Pai, ajuda essa mulher com graça, com força, Senhor, dando ela todas as estratégias, meu Deus, estratégias da Sua palavra, Senhor, munindo ela, Senhor, revestindo da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser esse canal, que as pessoas vejam, Senhor, a luz do Senhor, Pai, em nós, Pai, que as pessoas possam ver, Senhor, e correr para nós, porque nós temos uma palavra do Senhor, Pai, nós somos cartas vivas diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, nós possamos ser, Senhor, testemunhas vivas, dentro da nossa casa e fora, Senhor, dentro do nosso trabalho, Senhor, levando o Teu nome, Senhor, até no silêncio, até quando nós não sabemos falar o inglês, Senhor, Pai, a glória, Senhor, desça, Senhor, fale por nós os nossos testemunhos, em nome de Jesus, e nós possamos voltar, aleluia, como Abigail, com a sua bandeira, com a sua vitória, aleluia, usufruindo dos benefícios do Pai de alegria, e o Senhor, Pai, diz, Senhor, que nós vamos, meu Deus, que para possuir o reino é com violência, e nós queremos ser ousadas, meu Deus, e com essa ousadia do Teu Espírito, Senhor, possuirmos aquilo que nos é por direito, do reino de Deus, paz, alegria e justiça, em nome de Jesus, amém.